A paz do Messias, chamado Cristo, e chamado de Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E um bom dia. Quando assistirem esse vídeo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, comentem, deixem seus likes para me dar mais ânimo e reforço para continuar. Irmãos e irmãs, agora convido todos vocês para nós lermos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Aqui, ele diz que o Espírito do Senhor zela pelos seus filhos. Aí a gente vamos ler Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Marcos, 1 capítulo, versículo 9 ao versículo 11. Aí ele diz que aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Versículo 10. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele, na forma de uma pomba. O Espírito Santo de Deus descendo sobre ele na formosura de uma pomba. Versículo 11. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti muito me alegro. Aleluia. E agora a gente vamos ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Vamos lá. Aí é que ele diz, como a águia que desperta a sua ninhada para sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. Você não anda sozinho não, nem está sozinho não. Prometo, como prometi, que vou mostrar e vou provar toda a verdade para vocês, para que não sejam enganados por terceiros. Prometo que vou estar sempre aqui e
como pedir a vocês que quando assistirem esse vídeo, quando estiver assistindo, comentem. Comentem, deixem seus likes. E agora nós vamos ler juntos Isaías 32:15. Isaías 32:15, aí ele diz: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campos fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Isso quer dizer, meus queridinhos amados e minhas irmãs, ouçam com clareza, que as pessoas erradas se convertam para receberem o Espírito de Deus nas suas vidas. Entenderam? Se convertam, porque quando chegam, quando voltam desse mundo aí perdido aí, esse mundo podre, nojento mesmo aí, quando voltam para a casa do Senhor, chegam cheios de rapinas, mas não vai permanecer do jeito que está. Do jeito que chegou, cheio de carrapichos, não vai permanecer. O Espírito do Senhor, quando ele chega, ele limpa tudo, arruma toda a bagunça, te ajuda. E agora nós vamos, aleluia, glória a Deus, continuar a leitura. Aí ele diz: esse mover do Espírito Santo é o mesmo do que dizer, mesma coisa, falar assim. Esse movimento do Espírito Santo é uma figura de linguagem muito expressiva nos textos do Antigo Oriente Médio, onde o raio solar representava o poder e a majestade divinos, especialmente ao abraçar a terra ao pôr do sol. A palavra de Deus fez nascer os primeiros raios de luz em meio às trevas originais e trouxe a existência a partir do ex-nihilo, nada absoluto, tudo o que existe. Está em Salmos 33, 6 e 9. Vamos lá. Salmos 33, versículos 6 e 9. Vamos lá, ó. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Já entenderam que no céu tudo foi feito pelo sopro da boca de Deus? Isso quer dizer que nós fomos feitos com as suas próprias mãos. Compreendo?
que é para não errar, para trazer a mensagem, falar da palavra, certo, falar certo, para vocês entenderem. E no versículo 7, ele diz que ele recolhe as águas do mar num vaso e dos abismos faz reservatórios. E dos abismos ele faz reservatórios. Se Deus, o nosso Deus é grande em poder. Versículo 8. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. O versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Você pode dar glória a Deus aí? E agora, vamos ver agora o mesmo Salmo 148, versículo 5. O 148, o Salmo 148, versículo 5. O Salmo 148, versículo 5, ele diz: que eles louvem o nome do Senhor, porquanto ele ordenou e foram criados. Aleluia. Glória a Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo. Vamos lá. Tem que ler, eu tenho que ler certo, para que vocês venham entender, compartilhar e deixar os seus likes. E aqui, e deixar suas mensagens também. Aqui, no versículo 3, ele diz, de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Não se percam, não vá procurar outros livros, não. É o que eu estou falando. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Foi Deus quem fez todas as coisas. E agora, meus queridos amados irmãos,
Vamos continuar a leitura, vamos para frente mais. A luz é fundamental para revelar as obras criadoras do Senhor e possibilitada a vida no antigo no Antigo Testamento, simboliza a bênção da presença de Deus e o melhor da vida. Vamos lá, 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 29. Vamos lá. Samuel. Deixa eu pegar aqui. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Deixa eu ver aqui. Tem que ver aqui direitinho. Tem que ver aqui. Depois de Samuel, depois de livro de Ruth, aí vem Samuel, vamos lá. Tem que ter paciência. Para procurar a verdade. Então, no primeiro, segundo Samuel, 2 Samuel 22, e o versículo 29. Vamos lá. Olha aqui. Ele diz: Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Não vai permanecer do jeito que chega, não vai permanecer do jeito que volta para Deus, não vai permanecer do jeito que chegou. Ele muda tudo, tudo. Se tu tá crendo, comenta. Se tu tá crendo, deixa teu like. Se tu tá crendo, deixa tuas mensagens. Escreve para mim. Agora a gente vamos aqui de novo. Que eu estou dando a vocês as referências aqui em Jó. Vamos ver Jó 3 e versículo 20. Jó 3, versículo 20. De novo. Vê aqui de novo. Jó
livro de Jó. Jó. Jó 3:20. Jó, capítulo 3, versículo 20. Vamos lá. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma. Estou mostrando para vocês as verdades. Estou lendo, mostrando para vocês as verdades. Era o que vocês queriam ouvir e vocês agora estão ouvindo. E agora, Jó, de novo, capítulo 30, versículo 26. Jó, ok, fala aí. Deixa a bicicleta para me comprar o pão. Vá. Volte logo, viu? Eu tô ocupado aqui, tô estudando. Jó 30:26, versículo 26. Aqui ele diz: contudo, quando esperava eu receber o bem, me sobreveio o mal. Quando saí em busca de luz, encontrei as trevas. E agora a gente vamos para o mesmo livro de Jó. Trinta e três, versículo 30. Ele te livra da morte. Ele tira a tua alma da sepultura, a fim de que sejas iluminado com a luz dos viventes na terra. Aleluia, glória a Deus. E agora é o mesmo livro de Jó. A gente vai, aleluia. Não, perdão. Não é o mesmo livro de Jó, não. Vamos para Salmo, mais uma vez, capítulo 49, versículo 19. Vamos lá.
Aí ele diz, a ira também para a geração de seus pais, que nunca mais verão a luz. Aí, aleluia. Vamos para o mesmo livro de Salmos, 56, versículo 13. Estou mostrando a verdade para todos. Portanto, me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o mesmo Salmos 97, versículo 11. Aí ele diz, a luz amanhece para o justo e para os corações retos o júbilo. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos para o capítulo de Salmos 112 e o versículo 4. Aí vocês estão se perguntando, que livro é que ele está lendo aí? Que livro é esse que ele está procurando todas as referências e mostrando para nós? O livro é a Bíblia, mas não vou dizer qual é a Bíblia. Porque essa Bíblia, ela tem que ficar somente em minhas mãos. E não posso Vamos lá, aleluia, glória a Deus. 112 de Salmos, versículo 4, ele diz, desponta nas trevas como luz para os homens retos, aleluia, glória a Deus. E agora, a gente vamos para Isaías 53, versículo 11. Vamos lá. É, 53, versículo 11, Isaías. Aí ele diz, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Ele perdoa a todos e perdoa tudo. Ele veio para perdoar. Morreu, se sacrificou-se por nós para nos perdoar e nos dar a vida e a sua luz raiar sobre
todos. Agora vamos para o mesmo livro, 58 de Isaías, versículo 8 e o versículo 10. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Iave, o meu papai, o meu Deus, que é o teu papai também, o teu Criador, guardará a tua retaguarda, ninguém vai te prejudicar. Arrependei-vos e volta para ele. Aleluia, glória a Deus. Aí o mesmo livro de Isaías 59, versículo 9